Este não é um livro alegre, mas a história tem um jeito de se introduzir no presente e talvez os que o lerem tenham uma compreensão mais clara do que é o índio americano, sabendo o que ele foi. Poderão surpreender-se ao ouvir que palavras gentis e ponderadas saem da boca de índios estereotipados no mito americano como selvagens e impiedosos. Poderão aprender algo sobre sua própria relação com a terra, com um povo que era de conservacionistas verdadeiros. Os índios sabiam que a vida equivale à terra e seus recursos, que a América era um paraíso, e não podiam compreender porque os invasores do leste estavam decididos a destruir tudo que era índio e a própria América. E se os leitores deste livro alguma vez puderem ver a pobreza, a desesperança e a miséria de uma reserva índia moderna, acharão possível compreender realmente as razões disso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de mais um vídeo sobre livro. E o livro de hoje é Enterrem Meu Coração na Curva do Rio. Eu sou Nayara e esse é o canal do blog Dignidade Não Cabe Aqui. Vamos começar? Bom, Enterrem Meu Coração na Curva do Rio é um livro que eu tinha vontade de ler há muito tempo. Ele foi publicado em 1970, é do autor Dee Brown e essa versão é a versão na íntegra, igualzinha à versão americana. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando esse livro foi publicado no Brasil a primeira vez, algumas partes foram omitidas porque os editores acharam que havia muitos detalhes que não interessariam a outros públicos, digamos assim. Eu não entendi muito bem isso e felizmente, né, nessa edição da LPM Pocket, a versão é integral, é igualzinha à versão americana e durante a leitura eu não vi nenhuma parte que fosse excessiva ou desnecessária que pudesse ser cortada. Acho que tudo que está aqui foi suficientemente interessante, importante e relevante para a compreensão da história. Enterre Meu Coração na Curva do Rio conta a história da formação, digamos assim, do oeste americano. Então, por isso, muitas tribos indígenas que a gente ouve falar, que são super famosas, não aparecem aqui, porque esse livro tem foco no oeste americano. E o período que ele cobre também é um período bem específico, entre 1860 a 1890, né, período em que os colonos começaram digamos assim, desabar sobre o oeste americano em busca de mais terras para construir suas pastagens, suas fazendas, suas plantações, e também quando se descobriu ouro nas Black Hills, que eram montanhas sagradas para os índios e que a disputa pelas Black Hills derramou bastante sangue naquelas planícies, tá certo? E naquelas montanhas também. O que dizer da narrativa de Enterrem Meu Coração na Curva do Rio? Eu achei fantástica. Eu fiquei um pouco apreensiva, primeiro porque eu tinha uma expectativa muito grande em relação a esse livro, e segundo que eu fiquei pensando, poxa, será que ele não está juntando um amontoado de dados históricos e compilando tudo isso e vai ser uma coisa muito chata e muito enfadonha, como acabou acontecendo quando eu li A Conquista da América, de Cortés? Não aconteceu isso. Dee Brown traz muitos dados históricos, traz muitas citações, muitas referências, mas ele faz isso de uma forma tão gostosa, de uma forma tão fluida e bem amarrada e concatenada, né, nos eventos, que você não consegue ficar cansado na narrativa dele. Você tem vontade de ler as coisas e entender. Então, a inclusão dos dados históricos é fundamental, eu diria, na narrativa de Dee Brown, para você compreender como as coisas foram se desenrolando e como elas chegaram até o que é hoje. Tem partes tocantes, emocionantes, tem muitas citações de chefes indígenas que realmente eu às vezes lia e tinha que parar para tomar um fôlego, porque você se imagina no lugar daquelas pessoas. Você imagina viver livre numa região em que você tinha uma relação muito próxima e muito bonita com a natureza, e de repente vem pessoas que acham que você é inferior, que você não tem alma, porque sua cor de pele é diferente, porque seu estilo de vida é diferente, e elas desconsideram completamente, né, a sua forma de pensar e querem impor a forma delas de pensar e ainda acham que estão fazendo o melhor por você, né? Ainda traz esse discurso de que queremos salvar os selvagens, queremos trazer para eles a civilização. Sempre que alguém fala que vai trazer o progresso, que vai trazer a civilização como uma coisa boa, isso me assusta, porque geralmente não é uma coisa boa. Geralmente é uma forma de, digamos assim, de mascarar essa destruição de uma cultura. Quando você diz, não, vamos civilizar tal coisa, vamos trazer o progresso para tal região. Pode apostar que não vai ser uma coisa boa para as pessoas daquela região, né? Que elas vão ter sua cultura completamente destruída, ignorada, apagada da história. Como eu falei, esse livro cobre o período de 1860 e 1890, um período de 30 anos, e é muito chocante ver quantas pessoas morreram, quantas pessoas sofreram, foram humilhadas, foram apagadas socialmente, né, das suas culturas, nesse período de 30 anos, que pode parecer um período curto, mas que realmente foi terrível para essas populações indígenas.
né? É interessante notar que o Dee Brown não foi tendencioso, que, por exemplo, no começo ele fala daqueles filmes clássicos, né, que falam do oeste americano, em que o índio sempre é o vilão e o branco é o mocinho. E eu fiquei pensando, será que ele tentou corrigir essa história, mas acabou caindo no extremo oposto, em que o índio é a vítima e o branco é o vilão? Não, ele não fez isso, felizmente. Ele tentou, pelo menos na minha opinião, equilibrar bastante essa história, né? Então, assim, mostrar que havia brancos gananciosos e completamente mercenários, e ao mesmo tempo mostrou que também existia índios que iam nessa linha da tribo. Muitos chefes indígenas morreram assassinados, né, por traição de índios da sua própria tribo, ou morreram de tristeza, né, acabaram deprimindo, vendo a sua liberdade tolhida, vendo a sua cultura morrer por causa de traições. E ao mesmo tempo havia brancos que acreditavam que aquilo ali era um absurdo e que não deveria ser parado. Esses brancos sofreram represália, é claro, né? Muitos continuaram lutando apesar das represálias, outros acabaram desistindo pelo caminho, mas é uma história que mostra assim, os dois lados da moeda, né? Não é aquela coisa bem, como é que eu posso dizer? Não é dicotômica a palavra, gente, eu esqueci agora. Não é aquela coisa assim, o bem contra o mal, né? Os índios são bons, os brancos são maus, os brancos são bons, os índios são maus. Não. Ele mostra as nuances de bondade, de maldade, os conflitos políticos, os conflitos de interesses pessoais, interesses de grupos, as negociações, as quebras de acordo, dos dois lados. Assim, os esforços, tanto para roubar terras, quanto os esforços para manter a terra daquelas pessoas, dos dois lados. Uma das coisas que eu mais gostei foram os depoimentos dos chefes indígenas e de alguns brancos também, né? Isso foi retirado através de uma ampla pesquisa que Dee Brown fez. Inclusive narra um pouco aqui da história do Dee Brown. A própria história dele já dá muita coisa interessante pra gente pensar. Eu não vou me alongar aqui porque acho que vocês devem, esse livro merece ser lido, vocês devem procurar Enterre Meu Coração na Curva do Rio, que não tem só uma bela capa, como tem uma belíssima história, né? Uma sofrida história, é claro, mas uma belíssima história por trás disso aqui. É interessante notar que qual é o fio condutor deste livro, desta história? Os acordos firmados e constantemente desfeitos. Então o governo chegava naquela região, entrava em contato com os índios através de um representante, dizia naquela ordem, né, de cima, de que vocês têm que sair desse território, que esse território agora vai precisar ser utilizado pelo grande pai, que assim se referiam ao presidente americano, delimitava uma área que seria a reserva indígena, para onde os índios deveriam ir, né, por livre e espontânea pressão, e ok, essa área demarcada de não sei quantos mil quilômetros do hectare, ou sei lá o que, era a reserva indígena. Passava assim 1 ano, 2 anos, ou até menos do que isso, o governo chegava lá e dizia, essa reserva está muito grande, a gente vai precisar de mais terras para os colonos brancos, porque eles precisam expandir as suas criações, plantações, seu pasto, etc. Tem mais gente chegando aqui no oeste e eles querem terra. Então aí ia reduzindo a reserva indígena. E esses índios não podiam dizer nada, porque se eles dissessem alguma coisa, eram taxados de rebeldes, presos e julgados por um júri exclusivamente branco. Que chance eles teriam diante disso, né? Isso quando conseguiam chegar até o julgamento, porque muitas vezes eles eram mortos nesse percurso, né, nesse processo. Existe uma telesérie da BBC, da HBO, aliás, chamada Enterre Meu Coração na Curva do Rio, que tenta, digamos assim, tenta adaptar esse livro. Eu assisti essa telesérie e confesso que não gostei muito. Ainda bem que eu li o livro antes de ver a telesérie, porque eu ia ficar muito desestimulada de ler depois que eu visse aquilo, porque eu acho que esse livro é tão grandioso e ele, apesar de ser a HBO, né, foi isso que mais me decepcionou. Assim, a HBO geralmente faz produções tão incríveis e eu realmente fiquei muito decepcionada com essa produção, porque eu acho que primeiro eles fizeram um recorte extremamente pequeno do livro, né, e eles cometeram um erro que Dee Brown não cometeu aqui. Ficou uma coisa piegas, uma coisa exagerada e uma coisa, digamos assim, pouco fiel à história do livro. É claro que eu não sei se tudo que está aqui relatado aconteceu exatamente dessa forma, a gente não tem como saber, né? O que a gente sabe é que muitos depoimentos que estão aqui, os relatos que estão aqui, foram retirados de documentos históricos, documentos reconhecidos e arquivados da história do oeste americano. Mas a reprodução que foi feita no filme ficou
ficou dramática, ficou excessivamente dramática. Né? Ficou, como eu disse, piegas. Eu não gostei da adaptação, não gostei da interpretação dos atores, mas se vocês quiserem arriscar e conhecer, eu acho que vocês podem ficar à vontade, digamos assim, tá certo? Então, Enterre Meu Coração da Curva do Rio, como eu disse, era um livro que eu tinha a expectativa, a vontade de ler há muito tempo, e felizmente não me decepcionou, muito pelo contrário, eu gostei bastante. Assim que eu acabei de ler o livro, eu comecei a reler essas passagens que eu marquei, porque foi uma leitura muito, muito, muito prazerosa. E para terminar, eu queria ler uma passagem, uma fala, na verdade, do chefe Joseph dos índios Nez-Percé, que é bem significativa, acho que ela representa bem a sensação, o sentimento dos índios que viam a destruição de sua cultura, viam a destruição, viam a sua morte ainda em vida. Ouvi falar e falar, mas não se fez nada. Boas palavras não duram, a não ser que resultem em alguma coisa. Palavras não pagam meu povo morto, não pagam minha terra, agora tomada por homens brancos. Boas palavras não darão boa saúde ao meu povo e não impedirão que ele morra. Boas palavras não darão um lar para meu povo, onde possa viver em paz e cuidar de si mesmo. Estou cansado de palavras que não levam a nada. Meu coração pesa quando lembro de todas as boas palavras e as promessas quebradas. Esperar que qualquer homem que nasceu livre fique contente em se ver confinado e sem liberdade de ir aonde quiser, é como esperar que as águas de um rio corram para trás. Perguntei a alguns dos chefes brancos de onde tiraram sua autoridade para dizer ao índio que ele deve ficar num lugar só, enquanto vê os brancos indo aonde querem. Não sabem me dizer. Deixem-me ser livre, livre para viajar, livre para parar, livre para trabalhar, livre para negociar onde escolher, livre para escolher meus mestres, livre para seguir a religião de meus pais, livre para pensar e andar e agir por mim mesmo, e obedecerei a todas as leis ou me submeterei às penalidades. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que corram o mais breve possível para ler Enterre Meu Coração na Curva do Rio, porque vale muito a pena. Um beijo e até mais.